Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então nós vamos aqui começar mais uma aula de matemática. Vamos resolver o TPL 08, abaixamento da ordem. Então ele fala o seguinte: dada a matriz, pedem-se os cofatores dos elementos da segunda linha de M, e depois, feito isso, o valor do determinante M utilizando o teorema de Laplace na segunda linha de M. Então, vamos encontrar os cofatores da segunda linha. Vamos copiar a matriz aqui. 1, 2 e menos 3. 1, 2 e menos 3. 0. Menos 2. 4. Menos 1. 5 e 3. Então, nós vamos calcular os cofatores da segunda linha. Ok? Então, segunda linha. Se eu pegar o primeiro cofator, então vai ser quem? No caso aqui, seria o 2. Ok? Então, o que vai acontecer? Quais são os elementos que vão sobrar para mim? 0, menos 1, 4 e 3. Tá? Então, os elementos que vão sobrar: 0, menos 1, 4 e 3. Tudo bem? Então, são esses 4 elementos que nós vamos trabalhar nesse cofator, que é da segunda linha com a primeira coluna. Ok? Então, vou apagar aqui, que depois nós vamos utilizar. Então, o A21 é equivalente. Vamos pegar a nossa formulinha lá na apostila, para nós relembrarmos. Olha lá. Aqui, ó, cofator. Então, nós temos o elemento, né? No caso, A21. A fórmula é menos 1 elevado a I mais J. Então, é A21, onde eu tenho o menos 1 elevado a I mais J. Esse é o I, esse é o J. Então, 2 mais 1. Vezes quem? Vezes o determinante, certo? Quem que é o determinante? 0, menos 1, 4 e 3. Ok? Porque nós estamos pegando o A21. O A21 são esses. Nós vamos excluir essa linha e essa coluna. Vai sobrar apenas esses 4 elementos. Tá ok? Então, vezes 0, 0, 4, menos 1 e 3. Ok? Então, nós sabemos o quê? Que 2 mais 1 dá 3, né? Então, vai ficar menos 1 elevado ao cubo, vezes quem? O resultado desse determinante. Como que nós calculamos esse determinante? 4 vezes 1, 4. Mais com menos dá menos. O que acontece na multiplicação dessa diagonal? Inverte sinal, então aqui fica positivo. E 3 vezes 0 é 0. Mais com mais é mais. Então 4 mais 0 dá 4. Então aqui vai ficar menos 3 ao cubo vezes quem? Vezes 4, ok? Nós sabemos que todo número negativo elevado a um expoente ímpar vai ser sempre negativo. Então vai ficar menos 1 vezes 4. Então o nosso cofator nesse caso aqui é menos 4. Ok? Então, o cofator da segunda linha com a primeira... O fator da segunda linha com a primeira coluna é menos 4. Aí nós vamos fazer isso agora. Vamos encontrar o cofator da segunda linha com a segunda coluna.
Então, nós vamos pegar a fórmula, que é menos 1 elevado a I mais J, vezes quem? Os elementos que sobraram. Então, segunda linha com a segunda coluna. Quais são os elementos que eu vou pegar? 1, menos 3, menos 1 e 3. Ok? Então, vezes 1, menos 3, menos 1 e 3. Certo? Pego aqui, vou excluir a segunda linha e a segunda coluna e esses 4 elementos sobraram. Então, fazendo a multiplicação, nós temos. Vamos lá. Vai ficar menos 1, 2 mais 2 dá 4, vezes o valor da multiplicação do determinante. Multiplica as diagonais, 3 vezes 1 dá 3, menos com menos dá mais. Inverte sinal, então vai ficar menos. 3 vezes 1, 3. Mais com mais é mais, aqui mantém. Devo 3 e tenho 3, vou ficar com 0. Então, isso daqui vai ficar vezes 0. Todo número negativo elevado a um expoente par é sempre positivo, então vai ficar mais 1 vezes 0. No caso, 0 é o elemento do segundo cofator. Agora, nós vamos encontrar o cofator da segunda linha com a terceira coluna. A fórmula é menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes quem? O determinante, né? Então, nesse caso aqui, eu vou eliminar essa linha com essa coluna. Sobra esses 4 elementos. Ok? Então, vai ficar 1 menos 3, 0 e 4. Menos 1, 2 mais 3 dá 5, vezes multiplicação, 3 vezes 0 é 0, mais com menos é menos, inverte o sinal, então fica mais. 4 vezes 1, 4, mais com mais é mais, mantém o sinal. Então, nesse caso aqui deu 4, vezes 4 aqui. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Vezes quem? 4. Então, menos 4, ok. Encontramos os cofatores dos elementos da segunda linha, da matriz M. Então, temos ele. Menos 4, 0 e menos 4. Agora ele fala assim, ó, na letra B. Na letra B, ele vem e fala assim, ó, calcular o valor do determinante M utilizando o teorema de Laplace. Então, nós vamos encontrar o determinante dessa matriz utilizando o determinante de Laplace. Tá? Na segunda linha de M. Então, o que acontece nesse caso aqui? Nós vamos pegar a fórmula, né? A fórmula é essa daqui, ó. O determinante dos elementos da matriz A vezes o seu cofator. Então, é esse a fórmula de Laplace, tá? Então, o que acontece? Então, vai ficar assim, ó. O determinante de M da matriz M é igual a quem? O elemento de A21, certo? O elemento de A21 vezes o seu cofator. Então, o elemento da segunda linha com a primeira coluna vezes quem? O seu cofator encontrado. Mais o elemento da segunda linha vezes quem? O seu cofator encontrado, mais quem? O elemento da terceira linha vezes o seu cofator encontrado. Então, determinante de M vai ficar o elemento da segunda linha da matriz, é isso aqui, ó, 2. Então,
Vai ficar 2 vezes quem? O seu cofator. O seu cofator encontrado, quem foi? Ele aqui, ó. Menos 4. Ok? Mais o elemento da matriz da segunda linha com a segunda coluna, menos 2. Então, menos 2 vezes quem? O seu cofator. Quem que é o seu cofator? Olha aqui, calculamos. O cofator é 0. Ok? Mais quem? O elemento da segunda linha com a terceira coluna. Vezes quem? O seu cofator encontrado. O seu cofator encontrado é menos 4. Então, nesse caso, vai ficar determinante de M vamos multiplicar 2 vezes menos 4, dá menos 8. Mais 2 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ficar 0, mais com menos daria menos, e menos com mais daria mais, só que como é 0, não vai interferir no resultado, ok? Aqui vai ficar 5 vezes 4, 20. E mais com menos, menos. Devo 8 e tenho, e devo 20, então vou ficar devendo 28. Então, nosso determinante neste caso aqui é menos 28. Pelo teorema, tá? De Laplace. Agora, se eu quero verificar se eu acertei, o que eu posso estar fazendo? Eu posso pegar a minha matriz lá, 1, 2, menos 3, 0, menos 2, 4, menos 1, 5 e 3. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular ela pelo conceito que nós aprendemos, tá? Copia a primeira coluna e copia a segunda. Tudo bem? Então, nós vamos calcular ela pelo método que nós já conhecemos, que é pela regra de Sarros, tá? Então, pela regra de Sarros, nós já temos conhecimento. Então, multiplica a diagonal aqui, pegando os 3 elementos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais com menos, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. O que acontece? Inverte o sinal. Tá? Então, eu fiz menos com menos, mais. Mais com menos, menos. O que acontece? Inverte o sinal. Por isso que ficou positivo aqui. Multiplicando agora essa coluna, pegando 3 elementos. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 1, 20. Mais com mais é mais com mais é mais. Inverte o sinal. Aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 0 é 0. Tudo positivo, inverte o sinal negativo. Ok? Agora vamos multiplicar essas diagonais aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Mais com menos é menos e menos com mais é menos. Mantém o sinal. Aqui vai dar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 0 é 0. Menos com mais dá menos. Então, mantém o sinal aqui. Não vai interferir porque é 0. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Mais com mais é mais e mais com menos é menos. Ok. Agora é o grupo de termos semelhantes. Tá? Então, o que eu tenho de positivo aqui? Positivo eu só tenho 6. Na verdade, se eu tenho 6 e devo 6 aqui, ó, então já vou pegar isso daqui e já vou eliminar, tá? E aqui o que acontece? Aqui eu devo 20 e devo 8. Quantos que eu estou devendo? Estou devendo 28. Ok? Então, pela regra de Sarros, o valor do determinante de M deu menos 28. Que é o mesmo caso que nós fizemos pelo teorema de Laplace. Tá? Então,
eu posso fazer pelo teorema de Laplace, depois ir lá e confrontar pela regra de Sarros, tá ok? Então vai depender do enunciado. O que o enunciado está pedindo para mim? Se ele está pedindo para eu fazer pelo teorema de Laplace, beleza, eu vou ter que encontrar os cofatores aí, tá? De uma coluna aí, ou de uma linha, e depois aplicar o teorema de Laplace. Tá ok? Não se esqueçam de colocar o nome aí de vocês, tá? A série, a cidade, a escola, no caso. E qualquer dúvida, algo do gênero, deixa aí nos comentários que nós vamos discutindo sobre o assunto, tá ok? Deixa o comentário aí também para ver se vocês realmente entenderam o conceito, se ficou claro a explicação, tá? É isso aí.